isso, né? Muita informação, agora é mais levezinho, tá bom? Então, vamos para frente. Então, só para a gente ver, com o paciente com queixa de escorrimento vaginal, o que é que a gente tem que fazer? Sempre exame na área genital externa, região anal, ver se tem processo inflamatório, já nos dá algumas informações, né? Se tem algum sinal para IST ou não, se tem sinal inflamatório, que a gente já vai no direcionamento das alterações, né, das doenças inflamatórias, fazer o exame especular, ver conteúdo vaginal, ver se tem inflamação de parede, ver se colo uterino está ou não acometido, né, lembra que vaginose e candidíase não costuma afetar colo uterino, tricomonas já começa a pegar um pouquinho o colo uterino, mas é mais a área ectocervical, a gente vai já passar para as cervicites que dão mais endocervicais. Fazer o teste do pH, porque também, a depender do meio como está, se mais ácido ou menos ácido, também já nos leva a um diagnóstico diferencial nesse sentido das possíveis causas. Pode lançar mão do teste das aminas, né, do IF-teste, e fazer a bacterioscopia, que eu acho que vocês já estão craques em entender o que tem, entendendo a doença, a bacterioscopia, qual é só uma lógica, né, dar um entendimento. E aqui é aquilo que a gente tinha comentado naquele último slide da tricomoníase, que o exame preventivo, né, a colpostologia oncótica, não é para ser feita para diagnosticar vulvaginite. A gente acha que é um sinônimo, consulta ginecológica, exame especular, e exame de prevenção, e não é. Exame de prevenção é a prevenção de câncer de colo de útero, então se faz para rastreio de câncer de colo de útero. Se a suspeita não é de rastreio de lesão de câncer ou pré-maligna, é para vulvaginite, é clínico, é laboratorial, né, especular, e aí, depois de tratar o processo inflamatório, é que a gente faz a colpostologia, porque ele pode dar um falso alterado, né, um falso positivo no sentido de uma suspeição de lesão, certo? Sem ter. E sempre a anamnese direcionada, há quanto tempo, se é a primeira vez, em qual a fase do ciclo, que a gente também já entendeu bem direitinho por que as fases do ciclo têm a ver com a manifestação, se usa produto químico, tanto no sentido de pode ser fator irritativo ou modificar pH, também ter algo a ver com o tipo da alteração, a ingestão de alimentos, como a gente comentou, né, os carboidratos aumentando a acidez vaginal, a quantidade de glicogênio, o tipo de atividade sexual, claro, por esses motivos, então sempre pensar na sexo anal, risco de contaminação, a boca é mais colonizada também por fungo, ou pH diferente da vagina, então sexo oral pode ter alguma mudança, embora aí é tudo para a vulva, não é tanto para a vagina, mas claro, às vezes é a gota d'água para a gente ter alguma manifestação. As comorbidades, como a gente falou, as doenças imunossupressoras e a diabetes, né, hiperestrogenismo, aumenta o risco de ter candidíase, uso de medicações pelo mesmo motivo, né, modificando flora, antibióticos, selecionando, se for o paciente toma medicação imunossupressora, transplantado, com doenças reumatológicas, tudo isso já leva a gente a ter uma certa noção do que é que a gente que vem pela frente. No exame físico, observar a vulva, né, se tem hiperemias, tem úlceras, tem fissuras, tem resposta inflamatória, as características da parede vaginal, o trofismo, o que é isso? A parede vaginal da mulher estrogenizada, digamos assim, a mulher perestrogênica, a mulher do menacme, ela é mais rosada, tem mais rugosidade, ela é mais espessa, né, e é mais molhada. A mulher, já que seja mais atrófica, a mulher que está no período sem estrogênio, a vagina é mais fina, mais pálida e menos rugosa, certo? Então, são algumas características para você pensar aquela modificação predispondo às vulvaginites, como a gente comentou. Se o colo é afetado ou não, e as características do conteúdo vaginal, que aí tudo aqui já leva, a gente viu que as informações já nos levam sempre para um caminho, embora na prática, às vezes a paciente não escreve muito livro, às vezes é um pouquinho mais confuso. O IF-teste, aquele teste das aminas, se positivo, tem vaginose, só ela ou associada, né, pode ter tricomonas, o pH, pelo que a gente comentou, e a bacterioscopia, que vocês viram direitinho. Aí aqui tem só uns resuminhos que eu vou disponibilizar para vocês a aula, mas dentro de resumiu aqui toda a aula que a gente teve, certo? As características. Então, no macroscópico, visualmente, né, o conteúdo da vagina normal como é, da candidíase como é, então aqui eu não vou perder tempo, porque isso aqui é só a revisão do que a gente já falou, acho que ficou claro, é só para vocês darem uma lembrada de uma maneira mais objetiva, tá? As características do exame bacterioscópico também. Esse aqui também tem um achado, não vai ficar boa a imagem para vocês, mas é assim, o Ministério da Saúde, ele faz organograma de raciocínio. Então, o que ele vê? Ele sempre tenta diferenciar
se a paciente tem só corrimento ou se ela tem corrimento com alteração cervical, com domovilização de colo, que aí já vai para o diagnóstico da cervicite, certo? Se tiver o conteúdo vaginal confirmado, aí ele vai também pelas características, pelo visual, pelas características de pH e pelas características do exame à fresca. É só também uma lógica de raciocínio. E aí o que está faltando da aula eram os tratamentos. Então, de uma maneira mais objetiva, para candidíase, o tratamento são as medicações antifúngicas, que o Ministério da Saúde considera a primeira opção, as medicações tópicas, até porque é o que a gente também tem como utilizar para as gestantes, né, são as indicadas para as gestantes, embora se a gente parar para pensar, quem prefere usar um creme por 7 dias, ou um creme por 14 dias, ou uma medicação de dose única ou de 2 vezes, mas só por um dia de tratamento, se a gente for pensar em termos de comodidade posológica, talvez os via oral para as pacientes que possam fazer uso, né, as pacientes não gestantes, seria uma boa opção. E aí lembrar, como a gente já tinha até comentado antes, as parcerias sexuais, né, não precisa tratar parceiro sexual, seja de sexo feminino ou seja sexo masculino, tá certo? No caso da vaginose bacteriana, aí a gente tem a opção de fazer o gel vaginal ou metronidazol via oral, e a clindamicina também como segunda opção. Já quando se fala em tricomoníase, veja que o tratamento, lembrem que, ó, para a vaginose e a tricomonas, eles vivem no mesmo ambiente, que é um ambiente mais alcalino. A tricomonas, inclusive, predispõe, né, e facilita com que tenha vaginose associada, e o tratamento pode ser o mesmo, contanto que a gente faça via oral. Então, a tricomoníase sempre é tratamento via oral, pode ser, né, de 12 em 12 horas por uma semana, ou 2 gramas de metronidazol dose única, que aqui ele bota até como 400 miligramas, a gente tem até dificuldade de encontrar os comprimidos de 400 miligramas, se for de 250, são 8 comprimidos em dose única. É uma comodidade com outro desconforto, não 8 comprimidos de uma vez só, talvez não seja uma coisa muito adequada, mas só para lembrar isso. Então, tricomonas sempre via oral, tricomonas sempre tratar o parceiro, certo? Mas para os dois, o metronidazol é a droga de primeira escolha, com a diferença que para a vaginose você pode fazer medicação tópica. Não citei aqui, não vou cobrar para não confundir muito vocês, o tratamento das infecções complicadas e recorrentes. Que é vocês entendendo, as recorrentes são de exceção, né? Aí sabendo diagnosticar, sabendo o tratamento inicial é o que vai importar para mim para a prova, tá certo? Então, não se preocupem com a parte, vocês podem dar uma olhada no recorrente, o que é, né, 4 episódios no ano, enfim, e as condutas que se tem, mas eu não vou cobrar de vocês isso, eu quero que vocês saibam na população geral, no habitual, certo? Então, já prometo isso, não vou cobrar recorrente, não. Então, vamos responder essa, gente? Então, uma gestante tem corrimento sem ardor, tem ardor, tem prurido, tem hiperemia, o conteúdo grumoso e o pH menor do que 4,5. O que ela tem? Então, pelo que a gente está vendo, todo mundo está achando que ela tem candidíase. E aí, o que diferencia é se a gente vai fazer para ela o tratamento tópico ou o tratamento oral. E aí, ó, como a gente tinha comentado, o tópico é mais chato de ser feito, digamos assim, menos cômodo, mas para gestante, aqui o que muda para a gente, grávida. Se eu não botasse o grávida, qualquer uma das duas seria opção, embora o miconazol seria a primeira escolha, mas o fluconazol não estaria errado, tá certo? O único motivo aqui para não ser o oral é só porque ela está gestante. Sim, perguntaram aqui se tem alguma medida de emergência para aliviar o prurido. Sim, então, assim, tem algumas medicações mais anti-inflamatórias tópicas, às vezes a gente usa, apesar de a gente saber que a imunossupressão é associada a facilitar a candidíase, as medicações tópicas com corticoide tem muita boa resposta, não fazendo corticoide de alta potência, fazer corticoides de mais baixa potência. Então, tem algumas medicações antifúngicas que já vem associado, né, a corticoide que nos ajudam, certo? Às vezes, assim, o prurido, os antihistamínicos também têm um pouco de resposta no prurido, mas geralmente o corticoide local tem melhor resposta. Mas uma loratadina, desloratadina tem alguma ajuda também.
Pronto, aí não sei, assim, por que que o Ministério da Saúde optou não ser a primeira linha, né? Talvez só por esse motivo, não ser a primeira opção para a gestante. Até modifiquei, que na até a aula passada, o último protocolo, a gente colocava como sendo primeira linha o fluconazol. Eu botava até em vermelhinho, se vocês tiverem pegado a aula anterior, porque por comodidade posológica. Só que em 2019 saiu esse novo protocolo do Ministério da Saúde, eles colocam primeira linha. Só é questão de opção. A gente utiliza na prática ele. É muito melhor, né? Quem de nós não preferirá usar só um comprimido dose única? Embora a gente vê que tem muitos fatores que às vezes facilitam a não melhora, ou demorar mais o conforto. O creme realmente dá um certo alívio mais rápido, né? Embora o tratamento são 7 ou 14 dias com estatina. Mas aí também, por que escolheram, não sei dizer, se tem algum motivo específico que eu encontre como algo lógico, seria só o fato de ser a mesma medicação para as gestantes, tá? Se for. Pronto, e aí vamos dar uma mudadinha para a cervicite. Então, só para a gente lembrar, quando a gente falar de cervicite, que é o que vai ser mais na nossa próxima aula, quando a gente fala em cervicite, principalmente, a gente está pensando no epitélio diferente, que é aquele epitélio da endoscervice, né, epitélio colunar ou glandular, que é o que a gente utiliza, o que a gente vê mais comumente é a aguda, que os agentes que acometem é gonococo e clamídia. Tem alguns outros agentes que dão cervicite aguda, como herpes, tricomonas, HPV, mas que acometem epitélio mais escamoso. Então, são os mesmos agentes que vão dar inflamação não só de colo, mas colo, ectocervicalmente falando, assim, digamos, né? Vagina e vulva, né? Podem dar. Então, todos esses podem cometer nesses outros aspectos. Quando a gente fala já em cervicite, já são os tipos de agente que tem mais predileção por tecido glandular, então eles acometem colo, né, endoscervical, na área endoscervical, e também pode ter um pouco, né, de trofismo e aí ascender para endométrio e outras áreas que possam ter glândula, tá? Não, fluconazol se for dose única, às vezes a gente até faz, meio que no desespero, que a gente sabe que o desconforto é tão grande que a gente sai atirando para todo lado, mas em termos de protocolo, o tratamento da candidíase se faz só por uma via, ou é oral ou é tópico, certo? Agora, que a gente chama de complicado, é muito sintomático, ou paciente diabética, aí são situações que a gente chama de complicação, de risco de de ter infecção, né, de repetição, aí geralmente o ideal é que se faça 3 doses de fluconazol a cada 72 horas, tá? Então, o tratamento nas complicadas, né, muito intensas, a gente faz 3 doses. Faz no primeiro, quarto e sétimo dia uma dose única de fluconazol nesses dias, certo? Mas a rigor numa prova, nunca coloque as duas vias, porque o protocolo diz sempre que a gente usa só uma via de administração, ou é oral ou é tópico. Pronto, aqui só para já começar a introduzir a história da cervicite, então pode ser assintomática, mas de característica típica é um corrimento, um conteúdo vaginal muco-purulento, fluindo pelo orifício cervical externo, pode ter sangramento intermenstrual, pode ter sangramento na relação, o colo é bem vermelho, o colo é friável, o colo é doloroso, veja que a gente está falando é tudo manifestação de colo, exceto o conteúdo, mas o conteúdo tem que estar vindo do colo para a gente considerar como cervicite, tá certo? Isso aqui era porque era para terminar, gente, era para aquele, voltamos já da outra aula, só trocar. Aqui, tá? Então, para quem estava muito cansado, né? Agora nada no banho de café para ver se acorda, tá? Agora a gente vai. Mas agora é mais rápido, eu prometo que a aula agora é menos densa, tá? Vamos animar, que eu tô assim, ó. Mentira. Então vamos nós, para a cervicite e doença inflamatória pélvica. Qual o objetivo da aula? Mas, né, continuar dando continuidade à anterior, diferenciar as cervicites, das vulvaginites, tanto manifestação clínica como agentes causadores, vocês já viram alguma coisa. Conhecer quais são os agentes da ADIP, né, da doença inflamatória pélvica, como é que a ADIP se manifesta, como é que a gente diagnostica, como é que a gente avalia uma paciente com suspeita de DIP e como tratar, tanto a DIP como a cervicite, que agora não são aqueles mesmos tratamentos que a gente citou anteriormente, tá? Da mesma forma, no mesmo protocolo, né, tem tudo isso.
a atualização. E aí, aqui para vocês, olhando esse colo e o pouco que a gente falou agora, falando em cervicite de uma maneira geral, quais são os colos que tem cervicite, ou é só um, ou são todos? Marquem aí para mim. Ai, gente, a gente não trocou a aula, né? Deixa eu mostrar o código, desculpa. Endoidei, ó. Só um minutinho. Ó, o código é... Vou botar o QR Code para vocês. Uma pergunta aqui, vocês respondem. Sim, eu vou falar novamente, só foi porque era só a introdução naquela aula, eu vou falar direitinho das servicites agora, a gente vai, agora mesmo que é aula de servicite, tá, gente? Só porque eu endoidei aqui quando eu vi a... faltou. Então, vamos lá, Então, nesse caso, ó, se a gente for ver, o primeiro, na verdade, é um colo normal, tá? Não tem nenhuma alteração. O segundo e o terceiro, não sei se vocês notam, que são os que têm ectopia, certo? No segundo, uma ectopia um pouquinho mais extensa. No terceiro, aqui na letra C, tem uma ectopia, mas olha a secreção, como é bem transparentezinha, dá para notar que é um catarrinho bem transparente. Nessa letra D, a gente tem uma cervicite, aquela cervicite, né, em framboesa da tricomoníase, mas a gente vê que acomete o tecido da ectocervice, e no último é que tem, vejam a diferença nesse último aqui, como é o conteúdo que está saindo, então, é um pus saindo pelo orifício cervical, então, esse aqui a gente tem realmente uma cervicite, então, na D e na E, certo? Um de área ectocervical, outra de endocervice, que é o que mais nos é o mais típico, né, para a gente falando em endocervice, tá? Então, assim, aqui seria a mesma coisa para a gente responder. Então, agora, se eu perguntar de endocervice para vocês, qual é o que tem endocervicite ou cervicite aguda típica, que aí seria, né, vou nem deixar para a gente perder muito tempo, seria o da letra E, certo? Então, só repetindo, qual o primeiro? Normal. O segundo e o terceiro tem ectopia, tentar bem para essa imagem né, do muco límpido, tranquilinho saindo, o D, a cervicite da tricomoníase, que é de região ectocervical, e o E, a endocervicite, tá bom? Pronto, é pra gente voltar. Então, agora eu vou falar que estavam pedindo para eu repetir, achando que eu tinha deixado passado na louca, né? Só porque era a introdução para a gente ter terminado antes do intervalo, tá, gente? Então, a cervicite é uma inflamação do colo uterino, que a gente arrigou, né, em termos mais característicos, a gente fala dos agentes que acometem o epitélio colunar ou glandular, tá? E aí a gente tem a diferenciação em aguda e crônica. A crônica geralmente é não infecciosa, é uma coisa mais incomum. A gente não, vocês não precisam se preocupar com isso. A aguda, os agentes mais comumente acometem é gonococo e clamídia, e para a cervice, a área ectocervical, né, para a cervicite de área ectocervical, herpes, tricomonas e HPV podem dar esse tipo de cervicite, mas é característica completamente diferente do que a gente vai discutir nessa aula, tá? Herpes, vocês sabem muito bem, que é aquela, né, mais aparecem vesículas, seguido de úlceras, que pode acontecer em vulva, mas pode acontecer também em colo uterino, tricomonas, que vocês viram também, aquelas microulcerações, e HPV, pode ter algum tipo de inflamação, e com lesões mais típicas, sendo os condilomas, né, as verrugas, tá certo? E aí, aqui, quando a gente fala em cervicite, a gente costuma falar se referindo à mucopurulenta, falando da área endocervical, como eu já citei. E a gente também faz essa associação, lembrando que os agentes mais típicos, que são gonococo e clamídia, são
agentes que não fazem parte da flora habitual, são agentes de IST, são agentes de infecção sexualmente transmissível. Por este motivo, quais são os fatores de risco? São exatamente os fatores de risco para IST. Então, pacientes mais jovens, novos parceiros sexuais, múltiplos parceiros, não usar preservativo, ter outras ISTs, né? Essa aqui vocês sabem bastante, não precisa nem perder tempo. E aí, de característica. A maioria das cervicites são assintomáticas, e isso que nos tem que deixar alerta, porque vocês vão ver, tem algumas consequências, algumas complicações tardias mais graves, mais complicadas, digamos assim, né, mais preocupantes, que a gente vai citar, tá? Então, de característica típica, é aquele conteúdo muco purulento, são pacientes que podem ter sangramento intermenstrual ou pós-coito, né? Lembrar que um colo inflamado pode ser friável, pode sangrar durante a relação. O paciente pode ter dispareunia, principalmente de profundidade, são agentes que podem são mesmo causas de corrimento uretral que vocês podem ter visto na uro, né? Então, podem dar disúria, polaciúria, sem ser infecção tratorunal, sem ser cistite, não é infecção de bexiga, né? Às vezes é uretrite, é o típico deles, pode dar corrimento uretral. Então, assim, é infecção purulenta, é muco purulenta e pode acometer vários órgãos, pode acometer as glândulas, né, de área genital, glândula de Skinner, que é a glândula periuretral, glândula de Bartholin, que é a glândula que tem no introito da vagina, que é responsável pela lubrificação. Ao exame físico, que a gente vai ver exatamente o que a gente viu naquela primeira imagem, aquele muco pus fluindo pelo orifício do colo, né? Vocês viram bem a diferença, que eu botei até uma que tinha aquele muco, que o muco sai bem mais transparente na primeira, na segunda foto, na primeira é totalmente normal, e já na da cervicite é mais para pus, certo? Então, assim, aqui a gente vai ver, então, que o colo está inflamado, que o colo está secretando pus, certo? Como o colo está muito inflamado, como tudo que é inflamado, pode ser doloroso, certo? Isso aqui fica claro para vocês? Pediram para falar devagar, porque eu estava repetindo, mas se quiser a gente repete de uma maneira mais devagar. Tá? Acho que se quiserem perguntar alguma coisa, a gente repete. Então, é porque é meio que já a gente repetindo o que a gente já tinha falado, já tinha mostrado, é só uma revisão, senão a gente está correndo um pouquinho, tá? Para não se estender tanto nesse segundo tempo. Pronto, aí de complicações. Por que a gente tem essa preocupação de detectar infecções por clamídia, que é uma infecção bastante prevalente, tem algumas complicações? Porque pode evoluir para DIP, pode ser causa de dor pélvica crônica, aumenta a chance de gravidez ectópica, aumenta a possibilidade de infertilidade, lembra, tudo que inflama muito, pode dar aderência, né, pode dar algumas sequelas nesse sentido. Então, as sequelas das doenças inflamatórias, quando a gente falar, vocês vão ver, a gente lembra disso também quando fala de endometriose, que é uma outra doença que dá bastante dor e inflamação, é o risco das aderências, certo? São as complicações no sentido de aderência, e aí, modificou a anatomia, a gente já sabe que órgãos genitais são super delicados frente à genitália interna. Modificou a anatomia de ovário, de trompa, não deu certa facilidade para esse contato, já dificulta. Obstruir trompa. A trompa, lembra, não sei se foi falado hoje de maneira clara, mas a trompa tem um peristaltismo, que é quem leva o óvulo para do ovário para o útero. Se a trompa tiver mais colada, né, mais aderida, e ela não tiver esse peristaltismo, também pode ter essa dificuldade de o óvulo se encontrar com o espermatozoide, ou de, em se encontrando, de ficar na trompa, e por isso facilitar a gravidez ectópica. Então, qualquer modificação nesse sentido, no termo de aderência. Outra coisa, lembra que a gente comentou que né, a clamídia, principalmente, gonococo, eles têm predileção por área endocervical, e eles podem também ascender e afetar endométrio. O que acontece? Que aí já deixou de ser cervicite, claro, né, passou para ser uterina. Aumenta o risco de fazer parto prematuro, de romper a membrana por resposta inflamatória, né, a ruptura de bolsa, que popularmente a gente chama, abortamento, ter alterações de nutrição por causa de alterações placentárias, ter endometrite puerperal, que é uma inflamação, infecção intraútero após o nascimento, após o parto, e inclusive sequelas para o recém-nascido, principalmente mais comuns, conjuntivite e pneumonia, certo?
E aqui vejam algumas outras imagens da cervicite. Olha a secreção diferente daquela que a gente vê. Realmente tem uma ectopia também, mas além da ectopia, olha como é que está o muco. O muco não está clarinho, transparentezinho, como o que a gente viu naquela outra, certo? Olha nessas fotos de cima, realmente o pus, né? A gente vê que é purulento muito mais vermelho do que o esperado. É muito pus, é uma secreção que é mais amarelada, né? Mais espessa, certo? Então, a gente vê que realmente é muco pus. E aí, o que que eles sugerem, pensando em a gente detectar infecções por clamídia ainda assintomáticas, que simplesmente a paciente, mesmo assim, não tendo queixa, se você vê esse muco pus, essa secreção ou o muco saindo mais purulento, você estaria autorizada a fazer um tratamento empírico para clamídia. Outra possibilidade é a coleta com suave ou com cotonete para avaliar se tem conteúdo purulento no orifício, né, dentro do canal endocervical, ou até em uretra, muitas vezes, certo? Que pode dar também corrimento uretral, como a gente comentou. E o diagnóstico é a pesquisa ou a cultura de material endocervical, que é exatamente onde a clamídia está, por biologia molecular, né, por pesquisa do DNA, aqueles NAT que a gente chama, ou muitas vezes por cultura, tá? O exame a fresco comum não é que a gente faz para as vulvaginites, não é uma boa, a gente não costuma visualizar, não. É certo que são inclusões mais, né, intracelular, mais difícil de ser visto, a gente não vê no exame a fresco comum, tá? E aí, aqui a gente modifica um pouquinho do que a gente mostrou, né, na outra aula. Isso aqui eu vou compartilhar depois o organograma, não nos importa muito, é só facilitação de raciocínio. Então, é sempre o paciente tendo queixa de corrimento, se faz a anamnese, tentando ver o risco de IST, as características. No exame físico, avalia, se não tiver nada para colo doloroso, colo inflamado, conteúdo purulento, vai para aquele raciocínio que a gente já fez dos corrimentos das vulvaginites. Se tiver o colo inflamado, esse conteúdo muco purulento fluindo pelo colo, a gente já segue para a outra linha, tá certo? E a avaliação que a gente já comentou, só para lembrar mais uma vez. E aí, o tratamento, como é que a gente trata essas cervicites? Lembrando que a infecção é principalmente por clamídia e gonococo, então é tratar o que se tem. Se a gente tem claramente a infecção por clamídia, o tratamento pontual fazendo a pesquisa, deu pesquisa de clamídia positiva, pode ser a azitromicina em dose única ou a doxiciclina por 7 dias, fazendo de 12 em 12 horas. Sim, então assim, eles atualmente estão, vou perguntar aqui se for assintomático e tiver a secreção mucopurulenta, se a gente já supõe que é clamídia. Se for fluindo pelo orifício, se for no canal endocervical, sim, que é o mais comum, né? Então, pelas consequências, os protocolos atuais mandam que a gente faça, inclusive, tratamento empírico. O ideal, claro, em condições perfeitas, seria que a gente fizesse a pesquisa. Como é cara a pesquisa, às vezes, no particular, só o exame, né, fora a consulta, fora tudo, é mais de R$ 200, às vezes é melhor você fazer uma azitromicina, que é baratinho, e tratar e diminuir o risco de sequelas futuras, né? Então, hoje os protocolos, bom, na dúvida, trata. É melhor tratar mais do que deixar uma sequela irreversível posteriormente, certo? Já no caso de ser infecção gonocócica, como é mais comum a infecção gonocócica ser associada à clamídia, a gente faz associado a ceftriaxona, que é a droga de escolha para gonococo, associada à azitromicina, certo? Lembrar as quinolonas já não são utilizadas para gonococo, tem muita resistência. Hoje a gente não utiliza, antes utilizava muito cipro, né? Mas hoje já não faz parte dos protocolos por causa da alta resistência, certo? E aí, só a comparação, se a gente for ver, ou em termos de eficácia, muito próximo. Então, a azitromicina em dose única ou a doxiciclina por 7 dias tem uma eficácia muito parecida. E aí, vejam a praticidade, né? Você tomar 2 comprimidos de uma vez só, que é a dose que a gente tem mais comum é de 500, embora existam de dose de 1.000, né, de 1 grama, não é mais tão habitual. Então, uma dose, ou fazer 2 doses diárias por 7 dias, 14 doses, né? Então, muito mais complexo o tratamento. Só para a gente ver que a azitromicina talvez seja uma escolha bem mais acertada e mais garantia de feito o tratamento completo, tá? Lembrar que, como é IST, sempre tratar os parceiros, né, dos últimos 60 dias. Então, mesma coisa, usa o mesmo tratamento que se utilizou para a mulher, então, mesmo tratamento que a mulher faz, o homem faz. Fazer a abstinência de 7 dias.
não precisa fazer teste de cura, e geralmente é bom, for paciente de risco, de comportamento de risco, fazer o teste após 3 meses para garantir que não está reinfectada. Aqui é só porque alguns protocolos indicam que se faça, toda mulher de grupo de risco, ou seja, abaixo de 25 anos, que se faça com certa frequência a pesquisa de clamídia, tá? Lembrar por causa das sequelas. Então, eles indicam a pesquisa de clamídia anualmente nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui a gente não tem muito essa cultura no Brasil por causa do custo do exame. É só para saber da importância. E aí, só para vocês entenderem, vocês vão ver depois, mas para iniciar rastreio, para iniciar a prevenção de câncer de colo de útero, a indicação é acima de 25 anos, acima de 21 nos Estados Unidos, mas não precisa fazer com tanta precocidade. Já a pesquisa de clamídia é bem mais comum em adolescente, ou a infecção por clamídia. Então, o ideal que a gente fizesse a pesquisa de clamídia em adolescentes. Se for para fazer só um exame, talvez fosse mais útil, digamos assim, em termos de saúde, em termos de melhoria, em termos de benefício para a paciente, certo? Então, só para a gente lembrar aqui que, apesar de não ser nossa rotina, é um alerta. A gente tem que pensar em clamídia sempre em paciente jovem, que iniciou vida sexual bem precoce, tá? Só repetindo, né, para diminuir as complicações, CDC já indica, né, nas mulheres acima de 25 anos, e aí nas pacientes acima de 25 já não seria as de grupo de risco por faixa etária, só se tiver realmente com algo mais de comportamento de risco, novo parceiro, tiver múltiplos parceiros, né, então, história de ST, né, no parceiro, ok? E o rastreamento, como a gente comentou, que é pelo swab vaginal, principalmente da endocesse, mas pode ser também uretral, tá? E aí a pesquisa é pelo NAT, que eu também comentei anteriormente. E aí a DIP, né, que é o assunto da nossa segunda aula, a doença inflamatória pélvica. Ela ocorre por ascensão dos micro-organismos do trato genital inferior. Pode ser espontânea, pode ser durante procedimentos, né? Algo que a gente faça a manipulação. E aí, lembra que eu comentei do risco da DIP? Então, 10 a 22% das pacientes com cervicite podem evoluir para a DIP. Então, é só para a gente saber dessa relativamente alta taxa de evolução. E aí, vocês lembram que a gente comentou, então, qual seria a vulvaginite que pode facilitar, então, que a gente tem a DIP? Seria aquela vulvaginite que tira a proteção, que tira aquela rolha do colo, que facilita essa ascensão. Qual seria essa vulvaginite? Quem me responde? Então, exatamente, da vaginose. Lembram? Vaginose, as bactérias produzem aquelas enzimas que digerem os peptídeos, entre eles os peptídeos do muco. Então, se a paciente tem cervicite e tem vaginose associada, então ela abre a porta para que aquela bactéria, né, que está na vagina, bactéria que não faz parte da flora, ascenda, né, suba com mais facilidade, certo? Se a gente, da mesma forma, numa paciente que tem vaginose ou que tem cervicite, se a gente não trata e vai fazer algum procedimento, seja de inserção de DIU, de biópsia de endométrio, esteroscopia, curetagem, a gente pode estar levando de maneira iatrogênica também essa bactéria para esses agentes, né, gonococlamídia e outras, né, para dentro do útero, certo? Acima do orifício cervical interno, que é a definição de DIP. Então, se a gente tem inflamação, infecção só na cervix, né, só no colo uterino, ok, até orifício cervical interno. No orifício cervical interno, para cima, já é endométrio, então já é útero, já não seria cervicite, já seria endometrite, tá bom? Então, uma pergunta aqui. A gente não tem depende muito de população, das mulheres que colocaram DIU. Não é tão alta, não, certo? Nos protocolos, a rigor, não se faz profilaxia para DIP de rotina em mulher que vai fazer inserção de DIU. Não se faz porque não é uma coisa tão comum, tão habitual. Mas se as mulheres, se ela tem qualquer sinal de cervicite ou vaginose durante a inserção, aí tem que tratar para diminuir a chance. Então, não precisa tratar com antecedência, mas se você vê sinal no dia que possa ser sugestiva ou paciente de risco, aí se pode fazer a pesquisa e tratamento. Mas pode ser, inclusive, no dia da inserção, não tem problema, tá? E aí, aqui, por que a cervicite entra como complicação? Aquelas outras que a gente falou em relação à infertilidade, gravidez ectópica. Exatamente pelo que a gente comentou anteriormente. Então, vamos lembrar, se a infecção ascende, ela vai vir para
útero, né, para endométrio, pode vir para a trompa, ovário e cair em cavidade peritoneal, e aí, como é que diz, afetar todos os órgãos que aí estejam dentro na cavidade peritoneal. Qual o problema da DIP? Simplesmente aderência. Então, vai fazer muita aderência, muito processo inflamatório, né, seguido de aderência, e aí a gente até comentou da possibilidade de alteração tubária, uma tuba aderida, uma tuba que não, pode até ficar ocluída, obstruída, ou simplesmente não ter o peristaltismo que a gente necessita. Por aderência, por inflamação, por redução da motilidade tubária, facilitar com que o óvulo e o espermatozoide se encontrem, que né, a fecundação costuma ocorrer na ampola da tuba, e não dá tempo chegar, digamos assim, até a cavidade endometrial, e ela ficar ali aderida, né, na tuba e fazer uma gravidez ectópica. E, claro, como aderência, pode dar dor pélvica crônica também, coisas sem volta, digamos assim. Então, só para explicar bem detalhadamente a sequência, primeira manifestação é a endometrite, depois vai para a trompa, salpingite, peritonite, e existe uma manifestação tardia um pouco mais complicada, que é essa perihepatite, né, inflamação da área infradiafragmática, que pode dar aderência, que chama até em corda de violão, como que o diafragma gruda no fígado, e aí até um pouco de sintomas relacionados a isso, tá? É fertilidade permanente, então, cicatriz, né? Fibrose, certo? Então, toda essa aderência, fibrose, cicatriz é coisa permanente. Claro que a gente, às vezes, pode tentar desfazer essas aderências, mas fibrosou, não tem muito mais volta espontânea, né? Não é tratamento. Aí, realmente, é cirúrgico e muito da parte da função pode não retornar, certo? Isso é que nos complica. Então, a gente tem sempre que lembrar. Então, tenha cuidado nesse sentido. Então, se a gente pensar em manifestação, colo, né, se tiver inflamação do colo, vai doer ou sangrar ao contato com o colo, ok? Já se tiver a inflamação nessas outras áreas, vai ter manifestação de acordo com a região onde está afetado. Então, se o endométrio está afetado, pode ter dor à mobilização do colo, porque está todo útero, dor à palpação abdominal baixa, né, da palpação suprapúbica. Se as trompas estão afetadas, então a área lateral, né, a área mais dos anéis, que a gente chama, a área mais lateral ao útero, pode estar doída, então fossas ilíacas, fundo de saco ao toque vaginal pode doer também. Se tiver peritonite, então as manifestações de peritonite que vocês conhecem, né, a Bloomberg positiva, compressão brusca positiva, tá? Então, a depender de onde tiver não entendeu como afeta o fígado, vamos explicar novamente. Então, ó, lembra que eu falei? Vai acender a infecção, primeiro acomete. Vocês veem meu mouse, gente, aí? Tô aqui falando com o mouse, não sei se fica claro para vocês. Acho que tá, né? Então, ó, vai acender, faz inflamação do endométrio, vem para a tuba, certo? Então, faz salpingite e cai em cavidade peritoneal. Onde é que o fígado fica? Cavidade peritoneal. Então, pode fazer inflamação também do fígado. Só que o que é que está exatamente juntinho do fígado, né? Em hipocôndrio direito? Diafragma. Então, o processo inflamatório pode fazer uma aderência do diafragma no fígado. Então, imagina, que o diafragma tem que mover no processo respiratório. Então, pode dar muita dor, pode ter dor ventilatória dependente nessa área, certo? Tem umas imagens, eu esqueci de colocar aqui, que são umas fibroses, como se fossem umas traves, né, que a gente chama, vai aquela preso, o diafragma no fígado, que isso é visto, às vezes, durante a laparoscopia, tá? Deu para entender? E aí, de etiologia, até pouco tempo atrás, a gente achava que era exclusivamente por gonococo e clamídia. Hoje a gente sabe que é uma parte dos casos, um terço que é por esses agentes, outros têm vários outros patógenos, inclusive o da vaginose, então por isso a gente cada vez mais tem que tratar a vaginose, e a vaginose pode ser, né, uma predisposição à DIP, não só para facilitar a ascensão de gonorroclamídia, mas as próprias bactérias da vaginose podendo acender e facilitar todo esse processo. E 15% são não EST. Então, assim,
85% sim, é IST, mas nem toda DIP é pelos agentes de infecção sexualmente transmissíveis. Pode ser os patógenos entéricos, respiratórios, outros como a gente citou aí, tá? Mas, tipicamente, se for para você lembrar e citar, é gonococlamídia, que é o mais típico, é o que é mais comum, tá bom? Então, de fatores de risco, tudo que seja de fator de risco para IST e tudo que seja de fator de risco para vaginose. Então, né, a adolescência, tanto fator comportamental, biológico, tem um risco 3 vezes em relação às mulheres de idade maior, mais elevada, os comportamentos de risco para IST e os fatores de risco para vaginose, como a gente, né, tampão, ducha, tá? Pacientes que têm vaginose recorrente, claro que ela tem alguma coisa que está facilitando a vaginose, então tem a mais facilidade de estar sempre exposta a esse caminho aberto, como a gente tinha comentado, aquela história do muco, tá bom? O uso de DIU, mas é mais principalmente nos dias que insere, se a paciente tiver colonização, quando a gente insere, a gente pode funcionar como um caminho para levar essas bactérias. O uso de pílula, existe uma controvérsia em relação a qual seria o motivo. Pode ser simplesmente porque quem usa pílula não utiliza camisinha, claro, então, já, né, já pensando em que a maioria das DIPs é IST. Outra coisa é que as pílulas com estrógeno facilitam, lembra que a gente comentou na outra aula, a história da ectopia, aquela versão do epitélio, e a ectopia é onde a clamídia costuma a ectopia não, o epitélio colunar, né, é o epitélio em que a clamídia costuma se fixar. Se a gente tem ela exposta na vagina, então é mais fácil com que ali a clamídia e o gonococo fiquem e ter essa facilidade de se proliferar e de se fixar, tá? Então, é mais comum ter cervicite. Perguntaram aqui em relação a como é que gruda, como é que paralisa. Tá falando em relação à tuba? Aderência. Tudo que cola, imagina, uma aderência. Vocês já devem ter visto aderência falando em cirurgia, né? Na cicatriz de cirurgia, às vezes um órgão está aderido ao outro. Então, é isso, inflama, por processo inflamatório, aquilo ali faz como se fosse uma cicatriz, uma fibrose, certo? E aí um órgão fica grudado no outro, é a aderência que a gente chama, se grudar, né? Por resposta inflamatória. Acho que era isso, né, a pergunta? Pronto, de manifestação clínica. Então, como a gente tinha comentado um pouquinho antes, a manifestação clínica vai ser pelo órgão que está acometido e por uma infecção sistêmica, com peritonite, etc. Então, pode ter sangramento transvaginal normal, seja de colo ou seja de endométrio, né? Então, sangramento intermenstrual, sangramento após o coito, spotting, que são pequenos sangramentos em quem usa pílula, pode acontecer por outros motivos, mas quem não tinha e passa a ter, tem que se pensar na possibilidade de infecção por clamídia. Aumento do fluxo menstrual, o endométrio inflamado vai sangrar com né, maior quantidade. Aqui um corrimento anormal, né, mas principalmente purulento. Como podem dar uretrite também, pode ter disúria, pode ter dispareunia, mas é mais de profundidade, pelo mesmo motivo, colo ser doloroso, a mobilização, dor pélvica, a infecção, sinais sistêmicos de infecção, e a dor em quadrante superior direito, principalmente ventilatório dependente, é aquela perihepatite que a gente comentou, certo? E ao exame físico, sempre avaliar, claro, sinais vitais, né, avaliar como toda infecção, risco de sepse, fazer o exame abdominal, porque é abdômen doloroso, inclusive vocês vão ver que faz parte do critério para diagnóstico de DIP mais típico, embora possa não ser tão sintomático, mas da manifestação típica é o abdômen doloroso. No exame especular, ver se tem cervicite, que é um outro achado de manifestação do mesmo agente, tá? Fazer o toque vaginal, exame bimanual, tudo isso aqui a gente vai discutir depois no chá com vocês, como é que realiza esses exames, tá, gente? A gente vai demonstrar ou mandar vídeo para vocês enquanto a gente não puder fazer presencialmente, tá? E no toque vaginal, a gente tanto mobiliza o colo, como o palpo anexo, que é o fundo de saco, certo? Então, o colo tá lá, se faz esse toque do colo e mobiliza, para ver se empurrando, né, vai mobilizar a peritônio, também pode dar dor, e a palpação de anexo, que é exatamente o fundo de saco, é na lateral do colo, que ali por trás está a região que a gente chama de anexial, tanto tuba como ovário. Então, se tiver inflamação de tuba, de ovário e de peritônio, também é uma área que fica dolorosa, tá?
De manifestação, como eles podem ter uma variedade enorme de sinais e sintomas, alguns inespecíficos, pode ser até assintomático, mas aquele que a gente já tinha comentado antes, a gente tem que estar sempre alerta, porque atrasar o diagnóstico e o tratamento pode ter sequelas irreversíveis, como a gente comentou, tá? E aí, de critérios, quais são os típicos? Então, não há um teste diagnóstico específico, a gente usa critérios, mas ainda assim são imprecisos, porque tem manifestações mais discretas que a gente não conseguiria fechar com esses critérios. Então, para a gente ter os critérios, o que a gente precisaria? Ter os 3 critérios maiores, que é a dor no hipogástrio, a dor por passão de anexo, seja fosfatase ou fundo de saco, como a gente comentou, e a mobilização do colo uterino. Então, isso aqui, essas 3 dores, mas qualquer uma disso aqui, tem febre, tem corrimento, né, tem qualquer marcador de inflamação, a gente fecharia o diagnóstico de DIP sem nenhuma dúvida, tá? E o critério elaborado, que aí esse sim, você teria o achado, é se eu vir numa laparoscopia, os achados, se avaliar e tiver um abscesso, ou se fizer uma biópsia e vier endometrite, aí não tem para onde a gente discutir. Então, o critério elaborado, ele sim é conclusivo, mas a gente não faz ele para todo mundo. Então, se eu tiver um deles, ótimo, não tenho dúvida. Mas, fora deles, eu preciso ter esses 3 critérios, embora eu estou autorizada a tratar, mesmo sem fechar o diagnóstico. Lembrar, suspeição igual a tratamento. Eu não posso definir o diagnóstico, mas eu posso suspeitar que ela tem infecção por clamídia e já tratar. Entendo desses critérios, né, uma dessas dores, a gente já pode pensar em não tendo outra causa, a gente pensar em tratar, porque pode ser infecção ainda subclínica, certo? E aí, quanto mais precoce a gente trata, menos sequelas se tem. Então, deu para entender. Então, para fechar diagnóstico, eu preciso dos critérios. Mas para tratar, eu preciso só da suspeição, certo? Então, a gente faz tratamento empírico para a possibilidade de infecção. Então, assim, para o diagnóstico, a gente, né, qualquer paciente que apresente dor baixa, a gente tem que suspeitar e investigar para a DIP, independente de dizer que teve relação sexual recente, ela pode já estar colonizada depois de passar a manifestar. Sempre está com limiar de suspeição que né, o CDC cita, ou com nível de suspeição elevado, então, sempre está pensando em DIP, qualquer dor pélvica, a gente tem que estar pensando em DIP, qualquer paciente de comportamento de risco tem que estar pensando em infecção por clamídia para a gente tratar, tá? 3 slides, mostra qual é. É nesse? É nesse, Diana? Pronto, diga aí. Se quiser abrir o áudio, pode falar. Corrimento. É o corrimento vaginal. Laura, até comentei, eu falei como corrimento, esqueci só de alertar, mas eu falei como corrimento para tentar tirar essa dúvida. É só isso? Tá? Mais alguém tem dúvida, alguma coisa? Então, como a gente estava comentando, suspeitou, tratou. Então, tentar diminuir o risco de infertilidade, sequelas a longo prazo, né, que a gente estava comentando, tá certo? Então, assim, tendo um critério maior, como eu comentei anteriormente, não tendo outra causa que pudesse ser dessa manifestação, então, ou um dor hipogástrico que não tem outro motivo, dor palpação de anexo, dor anexial, né, dor infocilíaca direita ou esquerda, que não é uma paciente constipada, que não é uma paciente que tenha uma outra causa, a gente tem que pensar que pode ser infecção por clamídia ou por gonococo ainda subclínica, né, uma DIP ainda subclínica, e tratar, certo? E diagnóstico diferencial, todas as causas de dor abdominal, principalmente pélvica, agudas, a gente tem que entrar com diagnóstico diferencial e cada um com sua manifestação, que não é esse o objetivo da nossa aula, só para lembrar, né? E aí, causas ginecológicas ou não. E aí, sempre pensando em causas ginecológicas, nunca esquecer da possibilidade de gravidez ectópica, tanto é causa como é causa de dor, como é consequência de DIP, né? Então, pode ter alguma associação à dor pélvica. Então, atraso menstrual, menstruação diferente, no paciente com dor, sempre a gente pensar em solicitar um beta, tá? É uma coisa, né, até faz parte do protocolo do tratamento da DIP, tá? Sempre solicitar um beta para descartar ectópica, e se for uma inflamação pélvica e em paciente grávida, também a
A altura de cisto ovariano, Diana, assim, alguns cistos que podem crescer, podem causar uma rotura, às vezes até cistos foliculares, né? Então, folículos que crescem um pouco a mais. Lembra que ele faz aquela extrusão do óvulo? Às vezes, quando ele faz essa extrusão, ele derrama um pouco do conteúdo líquido que tem, né? Aquele conteúdo do antro. E isso pode dar um pouquinho de dor pélvica, de irritação peritoneal, embora sem muito sintoma inflamatório extra, né? Não vai ter febre, não vai ter corrimento, mas pode dar uma dor pélvica aguda, certo? Então, é onde a gente sempre tem que ver essa rotura. Torção do cisto também, às vezes cistos grandes, eles podem rodar e fazer isquemia e dar uma dor mais intensa. Então, às vezes, cisto de ovário podem ser causas de dor, principalmente se eles forem volumosos ou com conteúdo de gordura, que às vezes eles podem ter algumas manifestações diferentes, tá? Vocês vão ter uma aula de nossa, anexiais de cisto, devem falar sobre isso, tá? E aí, de avaliação, de exame complementar, o que a gente faz? Hemograma, PCR, VHS, né? Então, avaliar os marcadores de inflamação, sempre avaliar conteúdo vaginal, tanto para ver se tem vaginose associada, como avaliar a possibilidade de pesquisa de gonococlamídia, embora isso aqui a gente não vai atrasar nossa conduta, lembrar, em suspeitando a gente já trata empiricamente, não é imprescindível que a gente faça essa avaliação, não faz parte nem dos critérios diagnósticos, tá? Sempre descartar a infecção do trato urinário, porque pode simular também, pode dar dor pélvica, pode dar disúria, a gente tem fazer uma certa confusão com DIP, né? Uma DIP principalmente que não fecha os critérios, avaliar a beta-HCG, pelos motivos que a gente acabou de comentar, e sempre, se a gente tem uma IST, avaliar para as outras ISTs, principalmente lembrar HIV e sífilis, tá? Outros uns exames de imagem que a gente pode fazer, principalmente para diagnóstico diferencial ou para avaliar critérios de gravidade, como abscesso tubovariano, é a transvaginal. Então, lembrar, essa história dos cistos, né, na transvaginal a gente veria um cisto roto, um cisto, uma torção de cisto, abscesso tubovariano, que aí seria um abscesso da DIP, mas que estaria aquela coleção, que isso aí a gente precisa acompanhar, isso aí responde menos Lembrar que virgem não é esperado que tenha DIP, né? DIP, na maioria das vezes, é IST, então não é o que se espera. Então, o transvaginal realmente é feito para paciente que já tem atividade sexual. Então, em outras indicações ela pode ter vaginose, mas não costuma tanto ter DIP, certo? É mais incomum, tá? Ela pode ter vaginose, mas a DIP é bem, bem comum. E aí, se precisar, claro, se caso aconteça, não é o que a gente espera, é uma coisa bem mais rara, mas acontece, a mulher ainda for, aí teria que fazer a pélvica, via abdominal, né? Aquela pélvica com bexiga cheia, para avaliar via transabdominal, certo? E aí lembrar que a transvaginal é um exame de baixo custo, que já dá muitas informações para a gente, pode mostrar líquido livre, embora líquido livre não é patognomônico de resposta inflamatória, não quer dizer que é DIP, certo? Pode ser transudato de qualquer outra origem. E às vezes o Doppler pode sugerir inflamação da tuba, né, da trompa, certo? Então, quando é que a gente vai suspeitar de abscesso tubovariano? Paciente que tem dor abdominal e febre com massa palpável, ou paciente que tem um quadro muito intenso, que não responde ao tratamento ambulatorial, que não responde ao tratamento antibiótico iniciado, a gente tem que avaliar, porque tem grande possibilidade de ter abscesso tubovariano. Em alguns casos, principalmente se não tiver resposta, pode pensar até em drenar. Tem que fazer a drenagem desse abscesso, tá? Embora o tratamento, vocês vão ver, da DIP é muito parecido com o da cervicite, exceto quando é casos mais graves. E aí, para tratar, como é que a gente diferencia? Então, a gente tenta sempre separar o ambulatorial e o hospitalar, ou seja, casos simples, que não tem irritação peritoneal muito grave, que não tem abscesso tubovariano, a gente tenta fazer um tratamento ambulatorial. Já casos mais graves, paciente toxêmica, paciente que está com manifestação mais grave, paciente que tem abscesso, gestante, tem que se hospitalizar para fazer endovenoso, tá certo? Lembrar sempre que é uma associação de antibióticos, a maioria das vezes a infecção é polimicrobiana, tem os agentes iniciais, mas dificilmente é só uma bactéria que faz a DIP, geralmente uma leva às outras.
fazer analgesia, e a hérnia é uma doença inflamatória e causa muita dor, sintomas inflamatórios. Quanto antes suspeitou, fazer para diminuir o risco das complicações mais tardias, certo? E aí, quais são as indicações para a gente ter que tratar com medicação endovenosa, para a gente ter que internar? Paciente que tem abscesso tubovariano, paciente gestante, paciente que não está respondendo à medicação que você prescreveu ambulatorial, né, via oral, e claro, tem uma ulceração que é intramuscular, paciente que não tolera, que está vomitando, que não consegue fazer o acompanhamento oral, certo? Paciente que está mais grave, está toxêmica, paciente que você não consegue afastar, que ela esteja com gravidez ectópica, ou um apendicite, ou outra causa que possa ser cirúrgica, então tem que avaliar, é melhor internar e avaliar, né, geralmente são quadros abdominais bem mais floridos, certo? E aí, essa aqui que são as nossas condutas. Então, para um ambulatorial, ó, semelhante ao que a gente faz para a cervicite, que é a ceftriaxone, só que aqui a gente não utiliza a astromicina e a doxiciclina são 14 dias. Então, veja essa diferença, né? Então, aqui ele não coloca a astromicina como escolha. Então, na DIP, a escolha é a doxiciclina e não são 7 dias como na cervicite, aqui 14. E pelo motivo que a gente falou até, né, que a Gina perguntou aqui em relação à vaginose, como é muito comum a vaginose associada ou como fator predisponente, no protocolo do Ministério da Saúde, fazer sempre o metronidazol. Já no do CDC, aquele protocolo 2015 que a gente citou em alguns slides, ele bota que pode fazer ou não o tratamento da vaginose. A gente, né, no Brasil, a Ministério da Saúde manda a gente tratar sempre, então sempre sem tratar. Gonococo, clamídia e vaginose, num bolo só, fazendo sempre a doxiciclina e o tratamento de 14 dias, mais prolongado. Se tiver aqueles critérios que a gente acabou de comentar de internação, né, mais para hospitalar, aí a gente faz endovenoso inicialmente e depois a gente faria o tratamento, terminaria ambulatorial via oral, certo? Uma segunda opção é clindamicina congênita, né, para as pacientes hospitalizadas, tá? Lembrar mais que eu comentei também na cervicite, que as fenolonas a gente não utiliza pela resistência. E aí, em pensando no tratamento endovenoso, depois de 24 a 48 horas sem sintomas, você pode mandar para casa com terapia via oral, mas completando 14 dias, e enquanto tiver sintomática, tem que fazer a abstinência sexual, certo? Então, ó, a gente considera que geralmente a melhora clínica é com 3 dias de tratamento, se não melhorou, tem que pensar em internar. Sempre tem que fazer abstinência quando a gente fala em IST. Então, nas vulvaginites, não necessariamente a gente precisa fazer abstinência, certo? Principalmente nas que não são IST. Então, vaginose e candidíase não precisam abstinência. Já tricomonas, que é IST, abstinência. Aqui, cervicite e DIP, abstinência, pelo menos até cura dos sintomas, de preferência pelo menos 7 dias. E aí, e nas pacientes que têm DIU e fizeram a DIP, precisa retirar? A grande maioria, não. E se você optar por retirar, não retira de cara. Sempre iniciar primeiro a antibiótico terapia para depois retirar para diminuir o risco de fazer sepse. Ok? E aí, no caso, como é IST, sempre tratar os parceiros, mas no caso, os parceiros é só infecção por clamídia, não é DIP, a gente pode fazer aquele esquema com a astromicina, que é o esquema semelhante ao da cervicite, certo? Então, cervicite, eu posso utilizar a astromicina, se for DIP, eu não posso usar para paciente com DIP, eu tenho que usar a doxiciclina 14 dias, mas já para o parceiro eu posso utilizar, tá? Então, mas parceiro tem que ser tratado. Aqui é só um outro quadrinho de diagnóstico, não vou perder muito tempo com vocês. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Na verdade, aqui perguntaram em relação à relação com o preservativo. O que acontece? Lembram que a gente comentou que a vulva, uretra, pode estar colonizada pelos agentes da DIP. Se usar preservativo e tiver na uretra, vai ter contato em vulva, né? Não dá para a gente isolar totalmente o contato. Então, termina que recoloniza parceiro e você vai ficar nessa recontaminação. É um risco de recontaminar. Não é indicado mesmo com
com preservativo para as pacientes com IST, porque as ISTs, tricomoníase, gonococlamídia, não afetam só vagina, né, e pênis. Tem uretra, tem glândulas periuretrais, né, então podem ser, inclusive, agentes perianais, tá, então não dá, não pode fazer esse contato, não é o indicado, né, não é o correto, tá. Então, aqui só resumindo tudo que a gente discutiu hoje, então esse quadro aqui resume nossa aula quase toda, né, só lembrar das queixas, na candidíase tem pouco corrimento, porque ele é aquele corrimento mais aderido, mais grumoso, e a manifestação típica mais comum é o prurido, tá, não costuma ter afetar colo, não dá dor abdominal, na vaginose tem bastante corrimento e muito odor, mas aí já não tem sintoma inflamatório, conteúdo mais homogêneo, tricomoníase já tem corrimento, tem odor e tem prurido, e aquele colo em framboesa. Na cervicite, tem o colo friável, tem o pus fluindo por orifício, tem bastante corrimento, mas não tem dor abdominal. Se tiver dor abdominal, pensar mais nos critérios para DIP, certo? Conduzir como DIP. Vamos só uns casinhos para a gente encerrar, tá? A gente está quase acabando. Então, uma paciente de 24 anos, nuligesta, sexualmente ativa. Foi admitida com dor hipogástrica intensa, progressiva, há 2 dias, acompanhada de febre na ferida e vômitos, e há 1 semana, um corrimento branco-amarelado e dispareunia, dor na relação, que não esclareceu para a gente se era dispareunia superficial profundo, mas tem dor na relação. Então, de estado geral está regular, mas está aí um pouco hipocorada, mais hidratada, PA normal, frequência cardíaca ok. Tem dor para passar abdominal e tem Bloomberg positivo, lembra aqui? Sinal de peritonite. Secreção vaginal fisiológica, colo uterino bom, nananã, mas tem dor à palpação, dor ao toque. Então, ela tem as dores, né? E teve febre, então ela fecha meio com critério de DIP. E ela tem o que de importante? Tem Bloomberg. Então, essa paciente é uma paciente de tratamento para acompanhamento ambulatorial ou hospitalar? O que é que vocês acham? Eu posso para então, geralmente está geral mais grave, tem náusea, tem vômito, tem febre, tem peritonite, a gente costuma fazer hospitalar, certo? Então, assim, quais são as hipóteses diagnósticas que a gente vai fazer de exame, como é que a gente vai conduzir essa paciente? Vamos lá, ela tem dados aí que a gente fecha para a DIP, né, tem as dores todas, tem febre. Aqui, se ela poderia ter no ultrassom o que de manifestação? Poderia ter líquido livre, poderia até ter abscesso ou não, mas se a gente pensar que ela só tinha líquido livre, que não tinha abscesso, a gente ainda teria algum critério para internar, para fazer endovenoso? Sim, ela tem peritonite. E aí a gente tem que fazer os testes rápidos para essa nossa paciente, toda a pesquisa de outras ISTs foi negativo. No caso, pelo estado geral dela está comprometido, né, tá regular, e ela tem o Bloomberg positivo, o ideal é que se fizesse acompanhamento hospitalar, certo? Depois de 3 dias, se estiver tudo bem, pode mandar para casa com medicação oral, pode ser clinda, ou pode ser doxiciclina oral para completar o tratamento. Já uma segunda paciente. Gente, vocês ainda estão aí? Está mais se manifestando? Dormiram? De 35 anos, com doença crônica, e o que usa anticoncepcional, quase, né? Com anticoncepcional há 3 anos. Está acabando, viu? Eu também já estou cansadinha. Então, paciente que usa anticoncepcional, lembra? Fator de risco para as ISTs, né? Não, geralmente não usa camisinha. Tem dor pélvica acíclica e um sangramento intermitente leve. Né? Então, aí a gente não é um quadro típico de DIP. Não tinha dismenorreia antes e passou a ter, né, essa dor. Não tinha sangramento intermenstrual, passou a ter. Lembra que eu falei isso aqui? Sempre tem que pensar na possibilidade de ser endometrite. Então, ó, dor pélvica que não tinha antes, né, o sangramento intermitente. Ao exame físico, abdômen levemente doloroso, a palpação, mas tem Bloomberg negativo. Ao especular, o conteúdo vaginal amarelado, em pequena quantidade, inespecífico, colo sem lesões, mas o colo um pouco doloroso à mobilização. Então, assim, se a gente for pensar os critérios de DIP, aquelas 3 dores, dor à palpação de hipogástrio, dor à palpação de anexo e dor à mobilização,
Parece que tem, né? Todo o abdômen inferior está doloroso, então se é inferior, fossas ilíacas também estariam nessa jogada, então a gente fecharia. Tinha dor hipogástrica, dor em fossas ilíacas, a segunda dor, e dor mobilização do colo. Então tem as três dores, certo? E aí tem um pouquinho, né, tem o corrimento, então meio que a gente fecha o critério aqui para a DIP também. Só que aqui tem algum sintoma de gravidade? Não tem. Então aqui eu poderia fazer o acompanhamento mais ambulatorial, tá? E aí, o que, que a gente teria sempre que ver? Sempre que a paciente tem endopélvica, fazer um beta, tanto para descartar ectópica, como para a gente ver a possibilidade de tratamento diferente, porque se for gestante tem que internar, né? E se for ectópica, a conduta é outra completamente diferente, realizar transvaginal para avaliar a possibilidade de abscesso pélvico, de outras complicações. Fazer o tratamento empírico, que a gente pode fazer aqui o ambulatorial, que qual seria? A ceftriaxone, e aí a doxiciclina que tem que ser por 14 dias, porque ela não é só cervicite, ela tem dor, então ela tem DIP. Já para o parceiro, eu posso fazer a ceftriaxone com a azitromicina em dose única, certo? E aí depois, a gente sempre costuma rever depois de 3 dias, para ver se evoluiu bem, porque se não tiver melhorado com 3 dias, tem que internar, mas no caso dessa paciente, o histórico é que ela evoluiu bem, só manteve, continuou e completou o tratamento de 14 dias, certo? Então, vamos lá para essa questão, vamos responder para a gente encerrar, tá quase acabando. 10 minutinhos a gente termina. Então, um adolescente de 18 anos. Sim, aqui o ideal, isso aqui é porque ela fez essa conduta, se pegou, foi um caso que não foi antes de 2019. Bem pensado, viu, Brian? Perfeito, eu gostei. Teria que fazer também o metronidazol para ela, tá? No último, né, nesse protocolo do Ministério da Saúde, eu até esqueci de colocar aqui. Muito bom. Fazer metronidazol também. Pelo CDC, aquele protocolo de 2015, eles indicavam se ela não tivesse manifestação, como ela não tinha achado de vaginose, não fazer. Mas pelo Ministério da Saúde, o ideal é que se faça, tá? Então, muito obrigada, foi uma falha minha. Então, gostei que me corrigiu. Vamos para a questão, gente. Pelo menos alguém responda para eu acreditar que vocês ainda estão aí. Então, uma adolescente, 18 anos, teve primigesta, vem ao pronto-socorro com corrimento, dor embaixo do ventre há 2 dias, usa como método anticoncepcional o DIU, e teve a última menstruação há 7 dias. De exame físico, PA 12/8, frequência cardíaca ok, abdômen flácido, mais doloroso a palpação superficial embaixo do ventre, mas sem descompressão brusca dolorosa. Ao exame especular, tem secreção endocervical em moderada quantidade, então, lembra aquele achado que a gente vê para a cervicite, e útero, antiverso fletido, mais doloroso, mobilização e palpação. Então, tem as 3 dores da DIP, né, hipogástrio, e aí, fossa ilíaca ou fundiçar, que é a palpação anexial, que a gente chama, e a mobilização. Então, tem as 3 dores e tem o corrimento. Então, tem DIP, tem DIP. E aí, o que vocês fariam? Ops. Então, precisa tirar o DIU? Vai fazer cipro com azitromicina ou faz cipro com doxiciclina e metronidazol? Então, lembrar que você teve DIP, a gente já deixa de lado a azitromicina. Isso aqui já ficaria a cipro com azitromicina para o casal. O DIU não precisaria te retirar, exceto se ela não melhorar, aí se pensaria em retirar, mas aí é depois de pelo menos 2 doses do antibiótico, certo, gente? Então, a resposta realmente é essa que os que responderam acertaram, tá? Pronto, essa outra questão. Acho que para vocês até aparece completinho. Pronto, é uma paciente de 18 anos, com edema e hiperemia de vulva, tem mancha vermelha no colo e tem um conteúdo com flagelo móvel, aquele exame a fresco. Qual é o diagnóstico dessa paciente? O DIU a gente só pode retirar, se pensar em retirar, não precisa, certo, Moisés? Mas se a paciente com DIP, você optar por retirar o DIU,
só se faz depois da segunda dose do antibiótico para não aumentar o risco dela fazer sepsis. Então, a gente não faz qualquer procedimento que vá se fazer em paciente infectada, tem que se fazer depois de iniciar o antibiótico. Por exemplo, um aborto que está infectado, primeiro começa o antibiótico, depois você faz a curetagem. Um paciente que tem DIP, se você precisa fazer qualquer outra coisa, uma curetagem ou retirar o DIU, tem que fazer primeiro iniciar o antibiótico para depois poder fazer o procedimento, tá? Tem que fazer um pré-início do tratamento, né? Então, inicia o tratamento e logo depois você pode fazer o procedimento. Nunca fazer sem iniciar um antibiótico para não ter risco de fazer sepse, tá? Pronto, aqui, ó, uma paciente tem o quê? Tem aquele colo em framboesa e vê os flagelos móveis, que é a nossa tricomonas. Lembrar? Então, tricomonas, tratamento via oral, né? Então, com metronidazol, certo? Muito bem, ninguém respondeu, né? Pronto, gente, eu acho que nossa aulinha era hoje para agradecer a resistência, que ficou realmente um pouco longo, um assunto um pouco denso, que a gente terminou aqui, né, nesse semestre, com as mudanças que ocorreram, a gente meio que unificou 3 aulas em 2, né? Espero que tenha ficado tudo claro. A gente está aberto, assim, a conversar com vocês, podem ficar à vontade de mandar e-mail, até quero que os líderes de turma me contatem para ficar como é que eu digo, meio de comunicação, abrir esse canal de comunicação, certo? Para a gente ter, e aí, assim, esse mesmo material que a gente vai enviar, vai ser a primeira atividade do chá de gineco, né? Então, a primeira rodada de vocês em gineco vai ser isso. Espero que tenha sido realmente tranquilo, foi meio cansativo, eu sei, acho que no final a gente já foi cansando, eu tentei fazer o mais interativo possível para não ser tão chato, mas o tema é cansativo, as 2 aulas seguidas, né, cansativo para mim também, vocês cansaram da minha cara, mas acho que deu para a gente aproveitar, né? Alguém falou aqui, deixa eu ver aqui. Pronto, referências, então é aquele manual, aquele protocolo só botar PCDT e ST, né, como eu botei na aula, que é o que a gente utiliza, embora qualquer livro vai ter mais explicadinho, o protocolo é mais de conduta, se lerem por algum livro, não vejam, as condutas vejam desse manual, que as condutas tanto foram atualizadas, os livros às vezes são um pouco atrasados no sentido de atualização de protocolos, como os protocolos internacionais, que são a origem da maioria dos livros, não são os mesmos do Brasil, né? Então, assim, para protocolo, esse que eu coloquei, esse que eu botei do Ministério da Saúde, e eu vou depois, assim que eu conseguir, talvez nesse fim de semana eu já anexe no Moodle, né, no do chá da primeira simulação de gineco, eu vou botar que é exatamente a primeira simulação é de paciente com corrimento, então essa aula toda, né, vai ser uma revisão dessa aula para a gente aproveitar o chá, vai fazer os achar de exame físico, a interpretação de vocês, o que pergunta, vai ser simulação nesse sentido, tá, gente? Então, acho que vai ajudar bastante para fixar, se tiver ficado um pouco confuso. Espero de verdade que tenha sido proveitoso, tá? Foi um prazer, queria ter visto a carinha de vocês, né, saudades, assim, de ver gente, de dar aula com vocês presentes, mas eu acho que, dentro do possível, eu tive esse feedback, alguns participaram, não me senti tão só, embora não os conheça, né, fotinho a gente vai se conhecendo, alguns talvez eu já tenha visto em algum momento, mas fica difícil reconhecer pelos nomes, tá? E é isso, é um prazer. Então, assim, como disse, como eu estava comentando, né, nosso aprendizado é uma troca, então fiquem à vontade para qualquer comentário, qualquer sugestão. Como você, não sei se vocês sabem, eu coordeno a gineco, então a GO, né, a gineco é obstetrícia, qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me contactem, a gente vê com os professores, a gente tenta ajudar vocês de alguma forma, embora a gente está fazendo tudo com muito empenho para ser proveitoso, a gente sabe que a situação não é a ideal, né, não é a que nós todos, nenhum de nós queríamos, mas acho que a gente vai tentar fazer ser o mais proveitoso possível, né, dentro do que a gente consegue, e aí lembrem sempre o quão importante é esse semestre para vocês, né, então, tem GO e tem pediatria, que aí é 40% das provas de residência. Então, por mais que não gostem, seja assunto que não interesse para alguns, aproveitem. Então, aprender, a gente tem que sair aprendendo e sabendo. Eu posso não fazer nunca na vida, mas eu tenho que saber fazer prova. Então, aprendam, pelo menos, com esse objetivo. Eu espero que a gente vai fazer para vocês também que seja proveitoso para ser aprendido e para vocês se darem bem, né, no que vier pela frente que vocês forem enfrentar, né, as provas de residência, de concurso, ou que vocês forem fazer, a GO e a pediatria, que é o que vocês, né, também, 2 terços também desse semestre, é 40% da prova de residência, então, no semestre vocês
metam as caras, né? Então, aproveitem, certo? Sejam muito bem-vindos. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade com a GO, podem me contactar, aí tem meu e-mail, depois, né, a gente vai ter, bom, os que estiverem na tutoria comigo, eu dou um contato, a gente fica com esse canal. E, por favor, os líderes de turma me contatem no e-mail para eu ficar com o contato de vocês, tá? Para a gente se falar, ok? Facilitar nossa troca, tá? Foi um prazer, boa tarde. E agora, estudar que esse mês começou, né? Aproveitem. Algum comentário, alguma dúvida? Liberar.